Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maicon. Tudo bem? Boa tarde, Franco. Seja Beleza? muito bem-vindo, beleza? É isso aí, Show de assunto, bola, assunto Se gente. difícil, apresenta um hein? pouquinho Opa, pro desculpa, pessoal que Diego. não te conhece. Desculpa. Vai lá. Deixa Assunto difícil, hein? O Maicon, ele já é conhecido, mas se apresenta aí pra gente, Maicon. Primeiramente, agradecer o convite, estar mais uma vez aqui com vocês. Esse evento aí que já está entrando no calendário hoteleiro, né? Então, pessoal, eu trabalhei com marketing hoteleiro, né? Trabalho até hoje ainda com marketing digital. E durante esse tempo, né, trabalhando com marketing digital, eu via que era gerado, né, muito tráfego, muito lead, mas o processo não era tão otimizado na parte de vendas. E aí, da pandemia para cá, com o crescimento do WhatsApp, né, hoje, a última pesquisa que eu vi diz que 60% dos brasileiros compram pelo menos uma vez por semana no WhatsApp. Eu comecei a notar que se jogava muito lead fora, se jogava muito contato fora, se perdia muita venda por, às vezes, não fazer um processo básico do conversacional, né? Que é o nome dado à conversa que vende, né? Digamos assim, né? Seja pelo WhatsApp, seja lá no direct. Então, acabei aprimorando um pouquinho mais aí essa área para poder estar compartilhando aí, porque não dá mais para você, né? Até ontem, acho que num papo com a Gabriela, estava falando aí da possibilidade, né, da geração de lead que o digital tem, e sim, tem muita possibilidade, só que esse lead, né, já está mais concorrido, já está mais caro, então a gente tem que estar muito ligado em como não perder venda mesmo, né? Como aumentar essa conversão aí, eu acho que é um pouquinho disso que a gente vai aprofundar hoje aqui. Espero já deixar aí, a minha missão é deixar insights práticos e ações práticas, scripts práticos para vocês aplicarem já a partir de amanhã e parar de perder venda aí no WhatsApp. Legal. Muito bom, muito bom. Bom, sem mais delongas, pelo menos pra mim, né, O Diego? Maicon é um especialista hoje. Vai lá, Maicon, hoje eu tô aqui pra aprender. Pessoal, perguntas a gente faz pro Maicon. Vamos lá, bola. pessoal, vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Acho que entrou aí. Vocês me confirmem, por favor, Diego, me dá um feedback aí se foi. Tá só encaixando aqui na tela. Vamos lá, pessoal. Maicon, só um pouquinho, a gente tá só melhorando um pouquinho o teu slide. Dá pra Enquadramento começar, produção? aqui. Um instantinho só, tá? Perfeito. Tranquilo, Pronto, tranquilo. pode mandar bala. Show de bola, pessoal. Então vamos lá, galera. Vamos bater esse papo aí, né? Falar sobre como vender mais direto pelo WhatsApp. Inegavelmente, o WhatsApp hoje é uma grande possibilidade de venda direta dentre os canais que a gente tem disponibilidade. Hoje estava aí já o pessoal da Expedia falando, daqui a pouco vai ter a Booking. E para quem quer vender direto, não dá para ignorar o WhatsApp. Do grande ao pequeno hotel, da pousada ao hostel, todo mundo já está ligado que o WhatsApp é um poderoso canal de vendas. Né? Todo mundo sabe, todo mundo concorda, eu não vou ficar aqui perdendo muito tempo compartilhando números, acho que isso já é um consenso, que o WhatsApp é um poderoso canal de vendas. Só tem um problema. Sabe qual que é o problema? A maior parte não sabe o que está fazendo. Só faz. Uma hora o WhatsApp começou a vender, as pessoas começaram a querer falar pelo WhatsApp, e a gente pegou o poder lá e começou a vender. Tem hora que vende muito, tem hora que eu não sei o que eu estou fazendo, não vende mais, não tem um processo, eu não sei o que está acontecendo. Passo o dia todo lá, né, respondendo WhatsApp, né? Normalmente eu converso com os hotéis e com as pousadas. O cenário geralmente é esse. Não sei se você que está aí acompanhando se identifica, né? Você passa lá o dia todo respondendo WhatsApp. Às vezes tem até um volume grande para no final ser ignorado pelos clientes que não compram, né, em sua grande maioria, como ainda te fazem perder tempo e sequer dão qualquer tipo de retorno. Então você fica lá naquela angústia, né, naquela motivação que vai se transformando em frustração, porque você via ali uma grande possibilidade de demanda, você fica correndo atrás para, às vezes, responder aquela demanda toda, quem já tem demanda, quem não tem, né, fica ali tentando entender o que está fazendo, o que pode fazer, para no final do dia ter sido muito trabalho e pouco resultado. Né? O resultado disso é a famosa estratégia do balde furado. Né? O famoso balde furado, aí, eu acho que o Diego ontem usou o termo da torneira, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Muito trabalho para pouca venda, esperança que vira frustração, e o balde furado limita a sua conversão. O que acontece? Você vai trazendo gente, você vai tendo oportunidade de pessoas que vão chegando para falar com você, que vão chegando para comprar de você, só que o teu balde está furado, não adianta muito, entendeu?
Então, o teu marketing, às vezes, está fazendo um trabalho legal, você tem ali uma demanda orgânica, porque o destino está em alto, mas o teu balde continua furado. Por mais que você se esforce, ele está sempre vazando. Então, às vezes, melhora um pouquinho, né? Porque quando você enche o balde, por mais que esteja furado, ele dá uma melhoradinha, mas principalmente quando você está numa baixa, esse furo fica mais sentido ainda, né? Porque você vê que está deixando dinheiro na mesa realmente. E além de tudo, né, mais do que só deixar dinheiro na mesa, né? Você tá mais do que jogar esse investimento no lixo, né? Você está vendo ali oportunidades de lucro que, na verdade, acabam virando um grande prejuízo, né? Porque você está colocando dinheiro, né? E quem às vezes não para falar assim, mas eu não gasto dinheiro com marketing, eu não faço tráfego, mas ainda assim você está gastando. Quando você tenta encantar o teu hóspede, quando você tem lá pagando uma comissão para uma OTA, quando você investe numa ferramenta, tudo isso é investimento. Então, se você não estiver preocupado em como você está lidando com esse contato que chega, ou seja, se você continuar lá aceitando que o balde furado está tudo bem, então você vai continuar sempre perdendo muitas oportunidades, sempre levando esse investimento Ô, que Michael, poderia ser lá um grande sucesso para um prejuízo. o hotel que não investe nada em marketing, deveria estar investindo. E o que não investe e tem tráfego orgânico, tá perdendo os leads do tráfego orgânico, né, cara? O que é terrível, né? A gente tava falando até isso agora, que tráfego custa muito caro hoje. De qualquer forma, né, o orgânico é um investimento. Em algum momento você investiu para conseguir aquele tráfego orgânico. Claro que tem alguns hotéis que estão num destino que está mais em alta e às vezes, sem fazer muita coisa, né, o destino está se vendendo ali. Mas, de qualquer forma, se você está num destino em alto, então você investiu mais naquela propriedade. Às vezes você paga um imposto maior, você pagou mais pela propriedade, alguma coisa. Então, sempre vai haver um investimento, por isso que a gente tem que estar sempre preocupado com esse balde furado aí, né? Então, aí, muitas vezes as pessoas me perguntam, tá? Eu tenho recebido essa pergunta recorrentemente, será que vale a pena vender pelo WhatsApp? Né? Todo mundo fala assim, não, tem que vender pelo WhatsApp. Aí, daqui a pouco, tá pensando, será que tá valendo a pena? Sim, desde que você tenha um equilíbrio. Você precisa conseguir equilibrar essa balança. Como que você equilibra essa balança? O WhatsApp dá mais trabalho do que você vender, por exemplo, pelo e-commerce, pelo site? Com certeza. Porém, ele também te dá uma possibilidade de maior conversão. Só para ter alguns números, só para o pessoal ter ideia aí que está acompanhando, tá? No primeiro ano, né, nos primeiros estudos que foram divulgados de venda pelo WhatsApp, que foi em 2020 aqui no Brasil, foi divulgado que a taxa média de conversão de vendas pelo WhatsApp rodava entre 3% e 7%, tá? O e-commerce brasileiro, tá? Isso não só da hotelaria, o e-commerce brasileiro não passa de 2% a taxa média de conversão. Então, a gente está falando de um canal que te possibilita muito mais chances de conversão, tá? São possibilidades ínfimas que você tem aqui. Mas só que para isso valer a pena, você tem que aproveitar as vantagens que a venda pelo WhatsApp tem. Ela é mais trabalhosa? Sim. Mas para valer a pena, você tem que parar de perder vendas potenciais, parar de perder tempo com curiosos, ou seja, você precisa ter dentro do seu processo uma forma de filtrar já no início, não ficar perdendo tempo com quem de repente não está no momento de compra. Parar de vender o ticket básico. No WhatsApp, você tem a grande possibilidade de aumentar o teu ticket médio por venda. Então, a gente vai ver hoje aqui algumas estratégias para isso. Você tem que ir além do básico. Você tem que, inclusive, quando você vende além do básico, você melhora também a experiência do cliente, que é o próximo tópico. Se for para vender preço, ou seja, eu vou vender, meu diferencial é preço, eu trabalho com preço mais barato, esse é meu diferencial. Eu duvido um pouco se a venda para o WhatsApp vai valer a pena para esse perfil de hotel. Se você tem algum diferencial e você está vendendo também uma experiência, seja como hotel corporativo, seja como hotel de lazer, que hoje nem tem tanto mais essa divisão, né? Como vocês mesmo estavam falando do Blazer aí. Então, tem que vender além de preço. Se for para vender só preço, esquece, tá? Até falo que para vender no WhatsApp é muito mais interessante você ter um pacote, uma experiência e direcionar em cima disso, tá? Quando você quiser escalar a venda do WhatsApp, que só simplesmente está vendendo a diária, cama, café ali, né? Que eu acho que, na verdade, em nenhum canal isso é legal mais e no WhatsApp menos ainda, porque é um canal que vai te dar mais trabalho. Então, que seja para fazer uma venda de maior valor agregado, tá? Você tem a sua equipe tem que parar de ser ignorado pelos clientes. O que eu vejo muito, tá, na negociação para o WhatsApp, que na verdade é uma negociação como qualquer outra, é que os clientes tomam a rédea da negociação, ou seja, eles controlam a negociação. Não.
Você, como vendedor, você, como a empresa que está oferecendo o serviço, você tem que ter o controle da negociação, não do contrário. Isso não quer dizer que você vai perturbar o cliente, já já a gente vai ver aqui como. Você vai deixar que ele peça para falar com você, ou você vai induzir que ele faça isso, e a partir dali o controle tem que ser seu, Muito tá? interessante esse ponto, Michael. Muito interessante. Porque o WhatsApp é um canal fácil, né? Sabe os haters, né, das redes sociais? É muito fácil ser hater atrás de um computador, né? Então, esse poder se tem atrás do WhatsApp. Não tô, né, dizendo que o hóspede vai se tornar um hater, mas para ele é mais fácil para ganhar. Ele escreve, manda, né? Do que tá numa ligação ou muitas vezes frente a frente, né? Do hotel. Então, ele tem que entender que a narrativa é tua. Eu acho que essa é uma mensagem, né? O caminho a ser seguido é tu que vai comandar, é claro. Né, isso tem jeito pra fazer, né? Não é ignorando o cara ou sendo ignorante, né? Mas é bem interessante esse ponto aí. A gente vai ver até alguns exemplos hoje aqui, que eu acho que muitas das vezes. Alguém estava falando ontem do arroz com feijão, né? Acho que foi a Valéria. E eu acho que muitas das vezes a gente dá uma viajada e tal, mas esquece de fazer o arroz com feijão. O arroz com feijão bem feito faz uma diferença danada. A gente vai ver aqui alguns exemplos bem simples que a galera vai poder pegar aqui e aplicar hoje. Não sei se vai dar tempo ainda, mas já a partir de amanhã já poder aplicar para ver como que já vai mudar essa percepção do cliente que fica ignorando, que fica te deixando ali, né? A gente tem uma expressão aqui no Rio que a gente fala que é deixando no vácuo, né? Então, como que você pode mudar esse direcionamento da conversa ali, tá? E por último, parar de enviar mensagem genérica, tá? Não se vende mais no WhatsApp enviando mais mensagem necessariamente. Não é por aí o caminho para vender mais no Isso é WhatsApp. difícil. Essa a gente faz, hein? Muita gente acha assim, vou vender mais pelo WhatsApp, então agora eu vou enviar mais mensagem, vou enviar mais spam para mais gente. Não é esse o caminho. O WhatsApp, como eu falei, né, ele te possibilita 10 vezes mais chances de fazer uma venda que no site. Para valer a pena, você tem que explorar essas chances, tá? Então, é um pouco daquilo que a gente falou e que a gente vai entrar aqui agora. Você tem que fazer o quê? Você tem que subir a barra. Então, guarde essa frase aí, tá? Você tem que subir, você precisa subir a barra e quebrar seus próprios recordes de performance nas respostas, taxa de conversão em vendas no WhatsApp e o ticket médio. Muita gente fala, tem que vender mais, mas nunca olha do ticket médio, porque o vender mais, se você puder vender mais e melhor, é melhor ainda, né? Com perdão da repetição da palavra. Por quê? Não necessariamente, às vezes, você precisa vender em um alto volume. Se você estiver vendendo num volume de quantidade menor, mas num ticket maior, essa venda é até mais interessante. Porque pensa, você vai ter um hóspede dentro do teu hotel, ao invés de ter 5. E às vezes um hóspede está te remunerando o valor de 5 vendas que você fez. Ou 3 vendas. Por quê? Porque você fez um ticket médio maior. Com menos hóspedes, você consegue até proporcionar uma experiência maior. Não estou querendo dizer que daqui a pouco vão falar que assim, mas então não tem que mais chegar, não tem mais que sonhar com 100% de ocupação. Não, você pode e você deve. O que eu estou querendo dizer é que não necessariamente é só isso que vai te dar uma maior lucratividade ali, né? Até quando a gente analisa Heavy Par, enfim, né, a galera do RM estava falando ontem. Então, o WhatsApp, eu acho muito legal isso, porque você consegue trabalhar ali uma coisa que no digital, pelo site e tal, às vezes é frio e é difícil. Dá para fazer? Dá. Depende de uma tecnologia muito aprimorada, às vezes, para você conseguir subir o ticket médio lá. E o que até eu percebo, isso não é um estudo, tá? Mas eu percebo é que, por exemplo, você faz uma mesma campanha para vender online, né? E você vende muitas das vezes o quarto standard mais barato e tal. No WhatsApp, isso já muda um pouquinho de configuração. Eu já vejo que já tem mais saída de categorias superiores, de Olha só. pacotes adicionais. Por quê? Porque você tem essa possibilidade justamente da conversa. Oi? Olha só, até porque a venda mais simples, ela é muito fácil de acontecer no e-commerce, né? O cara, quando vem conversar, ele às vezes ele quer uma coisa a mais, né? Exatamente. Ou às Só vezes, que ou às vezes não, mas se oportuniza isso, né, Michael? É mais fácil de explicar as diferenças de um quarto para o outro, né? Do que. Claro, no website também tem que responder isso, mas ali Tem no que WhatsApp ler. tu consegue entrar um pouquinho mais na mente do cara, vamos dizer assim, né? Então é uma oportunidade de vender um ticket maior, como tu tá falando, né? Isso, Franco. E também a gente tem uma questão também, né? Que é a questão cultural que a gente tem aqui no Brasil, né? O brasileiro gosta de uma boa conversa. Então, a gente Sim. tem essa questão também cultural nossa aqui, que leva muito tanto, não por acaso, né? 2 em cada 3 pessoas aqui no Brasil dizem que preferem comprar com uma marca que possibilite opção de conversar.
Às vezes não necessariamente para comprar ali na conversa, mas se ela dá essa possibilidade da conversa, já dá mais confiança para esse cliente, né? Acho que rola uma sensação de segurança, né? Ter alguém pra falar. Isso é muito coisa de países latinos, né? Confiar quando se tem uma outra pessoa ou algum canal que você pode falar com alguém. Maicon, até o seu livro aí, sua estante, virou assunto aqui no chat. Se isso for uma estante, não for uma tela verde, né? Eu não sei se é realmente. Não, é de verdade. Massa. Como é que é o nome desse livro aí que o pessoal tá perguntando? Qual? É o hipercrescimento. Esse eu conheço. Esse é o hipercrescimento do Aaron Ross, certo, Michael? Da Salesforce. Isso aí. Esse livro cara, depois esse do livro é Receita bom. Previsível. Esse livro, Receita Previsível e o Spin Selling são sensacionais. Vamos lá, pessoal. E aí, dando continuidade aqui, eu trouxe para a gente diagnosticar isso na prática. Beleza, todo mundo fala que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, mas e na prática, como que seria, né, um script? Como que seria um passo a passo? Se é que é possível, né, a gente deixar isso tão, assim, robotizado? Mas como que seria um ciclo dessa venda conversacional? Guardem esse termo, tá? Conversacional é um termo que ainda está chegando aqui no Brasil. A gente não tem, eu acho que, se eu não me engano, nem livros ainda. Muito novo. Mas não diria nem o futuro, já é o presente das vendas, só que a coisa aconteceu tão rápido que a gente não tem nem muito ainda base de conhecimento, né? A gente está aprendendo e fazendo juntos. Mas esse ciclo da venda conversacional eu dividiria basicamente em 4 etapas. Só que observem que geralmente o funil de vendas que a gente sempre vê, né, apresentando em palestras, em cursos de marketing, vendas, é aquele funil tradicional, né, vertical. Eu não acredito mais num processo de vendas que ele seja linear. Tá? Eu acredito que esse processo de vendas hoje ele tem muitos pontos de contato. Então, às vezes, o cliente começa falando numa rede, vai para outra, volta para que começou falando primeiro para comprar. Ele olha 2, 3, ele é influenciado 2, 3 canais antes de fazer a compra com você, ou até mesmo com você através de uma OTA. Então, essa venda hoje, ela não é mais uma venda linear. Por isso que a venda conversacional, eu trago essa proposta da gente ver como um ciclo. Tá? Até o Franco falou do círculo virtuoso, né? Tá um pouco a ver com isso também. E dentro desse ciclo da venda conversacional, eu dividiria em 4 etapas, que é o investigar, o apresentar, o negociar e o fechar. Tá? A venda, o cliente, a venda, ela fica central a isso tudo que vai rodar em volta daquilo ali. E por que é importante a gente entender isso? Isso vai acontecer de uma forma muito automática quando a gente estiver trabalhando a venda pelo WhatsApp, mas porque isso vai dar a possibilidade da gente entender como usar as palavras certas. O Franco falou mais cedo aí sobre copyright, né? Tem muito sobre a habilidade de usar o copyright na venda pelo WhatsApp. Saber fazer perguntas específicas, saber abrir e fechar uma conversa de vendas. Caramba, gente, eu não sei vocês, mas o que eu mais vejo de deficiência, não só na hotelaria não, tá? É uma coisa, acho que geral, é que muitas das vezes abre-se de uma forma errada uma conversa e não fecha a conversa. Tipo assim, fica aquela coisa meio ao léu, assim, né? Não tem um fechamento de conversa. E principalmente, que foi o que eu falei, que é você saber conduzir uma negociação conversacional, tá? Você não tem o cara a cara da negociação física, você não tem muitas das vezes a voz, que é a do telefone. Então, algumas outras coisas ganham mais peso. Alguns outros pontos, né? Como você fala, como você apresenta. Áudio curto. Então, tudo isso vai fazendo diferença na hora de você conduzir uma venda conversacional. E aí vamos começar a ver na prática aqui um script básico, tá? Sobre como que a gente poderia aplicar essas 4 etapas, que são as primeiras, esse centro do círculo, depois a gente vai aumentar um pouquinho mais ele, mas esse centro do círculo eu diria que é o arroz com feijão bem feito, que a galera, independente aí de ser uma pousada pequena ou não, vai poder aplicar a partir de amanhã já. Que é o quê? Eu acho que uma coisa bem comum que todo mundo recebe no WhatsApp, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado aí pelo chat, é pessoas chegando querendo saber o preço, né? Então, não sei se está dando para enxergar aí, mas eu vou lendo junto com vocês aqui. Então, o cliente chega lá e ele pergunta, olá, quero saber o preço do pacote, aqui está no exemplo, né? O preço do pacote de férias de julho do Hotel X. Imagino que isso veio lá da campanha que você está fazendo, ou do seu site. Beleza. Que a primeira coisa que você vai fazer ali, você vai, olá, cliente, tudo bem? Nosso pacote de julho está cheio de novidades esse ano, com café da manhã, almoço e jantar incluso. Mas me fala uma coisa, a senhora, você, vai depender da linguagem que você utiliza no hotel,
Já se hospedou conosco alguma vez? Observem que, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma investigação mínima sobre esse cliente que chegou. Um grande erro aqui é quando a pessoa chega perguntando o preço, já vai sendo enviado o preço diretamente. Observa que nesse exemplo aqui eu poderia fazer outra forma de investigar. Eu fiz uma coisa que eu acho bem interessante, que é um paralelo simples, que é, se a pessoa já foi no teu hotel, ou se ela já conhece o teu hotel, a venda vai ser completamente diferente daquela pessoa que nunca foi, que nunca se hospedou com você. Então, acho que essa é a pergunta preliminar, básica aqui, que é óbvio, pode mudar de um hotel para o outro, mas que eu sempre faria. Tá? Aí a pessoa vai responder, vamos supor que não. Legal. Vou te passar algumas informações para que possa ter uma ideia melhor da estrutura que nossos hóspedes têm aqui. Na sequência, você vai anexar ali um videozinho curto de até 1 minuto, ou algumas poucas fotos, né, para encher a galeria de fotos deles. Algumas poucas fotos selecionadas que você já testou em rede social, que viu que tem um melhor engajamento. Então, você já fez um teste preliminar ali. E aí, beleza. Na sequência, agora, vamos falar de valores e condições das diárias de pacote solicitado. Mas antes, para que eu possa te indicar a melhor experiência e fazer a cotação, me diga, quem vai viajar com você? Quantos dias pretende ficar curtindo aqui? É o famoso me informe a data de check-in e check-out, né? Só que de uma forma mais amigável, mais humanizada ali, para você estar conversando com o cliente. Tem problema de eu perguntar o check-in e check-out diretamente com esse termo? Não tem. Mas você tem que saber que já pode ir gerando um esfriamento da conversa e uma possibilidade maior desse cliente ignorar você depois. Coloquei ali o aviso também, né? No caso de crianças, por favor, me informe também a idade delas. Aí a pessoa vai responder: meu marido e meus 2 filhos pequenos, um tem 5 anos e o outro 7. O que eu fiz aqui? A primeira etapa, que é o investigar. Eu poderia aqui nesse investigar, vamos supor, se o meu hotel ele atende um público, vamos supor lá, de casal, mais para romântico, e um público mais de família, e um público corporativo. Vamos supor que eu tenho todo esse mix no mesmo hotel. O que eu poderia ter de investigação lá no início? Alguma pergunta que me ajudasse a determinar o perfil desse cliente, antes de dar sequência aqui na conversa. Observem que até o momento, eu não saí passando já o preço para ele. Eu estou investigando para quê? Para que eu possa gerar valor, primeiro, antes de passar o preço e antes de apresentar. Então, agora sim eu vou apresentar aqui, né, a tarifa, pegando um exemplo aqui. Bom, vamos lá. A princípio queremos ficar uma semana, mas ainda vamos ver melhor, depende do preço. Excelente. A boa notícia, olha como que a gente vai tratar interagindo. Eu estou conversando, tá? Eu não estou jogando mensagem aqui. Estou conversando a partir daqueles insights que eu vou recebendo. Excelente. A boa notícia é que em julho, criança não paga. Aqui ainda temos muita diversão para elas com nossos recreadores o mês todo. Seus filhos vão amar e o casal ainda vai ganhar um tempo a sós para descansar. Então, eu estou vendendo para ele o benefício, tá? Indico para vocês a nossa categoria família, para que tenham mais espaço e fiquem mais perto das atividades de lazer com as crianças. Observem que eu não cheguei aqui e passei seu trabalho lá com 5 categorias. Eu não estou passando aqui de uma vez só as 5 categorias para esse cliente, tá? Eu estou fazendo um filtro, identificando qual é o perfil. Ela falou que vai viajar aqui com crianças e tal. Então, eu já identifiquei mais ou menos qual é um perfil de hospedagem que mais vai se adequar para aquela realidade ali. Sobre os preços, temos um pacote perfeito para as férias da família, onde vocês vão ficar 7 diárias e pagar somente 6. Nossa diária em julho, para a categoria indicada, está em 900 e tal. E aí eu vou apresentando, mostrando para ele ali a vantagem que ele está ganhando, né? Porque tem isso. Geralmente, uma venda tem mais chance de ser concretizada quando o cliente entende que ele está levando alguma vantagem naquilo ali. Aí eu vou colocar ali. Mas como vocês ganham uma diária na promoção, acima fica de 6.300 por 5.400. E pode ser pago à vista com 10% de desconto nas reservas confirmadas até essa sexta-feira agora. Ou em até 6 vezes sem juros no cartão. Então, eu apresentei o produto mais adequado ao perfil do cliente, porque eu fiz uma investigação preliminar. E eu coloquei também um gatilho de escassez. Eu coloquei um incentivo de desconto, que você pode ou não ter, mas se você tiver, é ideal que você associe isso a uma urgência, a uma escassez, a um prazo determinado. Para quê? Para que esse cliente, ao receber isso aqui, não vá te ignorar, não vai parar de te responder simplesmente aqui. E aí você vai dando sequência. Beleza, eu apresentei aqui, o cliente vai interagir. Aí, peguei um caso mais extremo aqui, que eu acho que não é tão difícil de acontecer, né? Que é você pegar o cliente chorão. Que ele vai pegar e vai falar para você, faz o seguinte, me dá 20% que a gente fecha a reserva agora. Aí aqui vai depender muito como você vai lidar. Aí é aquela questão de controlar a negociação.
Primeira coisa, eu já vi muito hotel fazendo, é parar de responder o cliente aqui e voltar a responder muito tempo depois, porque a pessoa que estava lá no atendimento não tinha uma autonomia, não tinha uma margem para negociação, ou simplesmente não tinha resposta de que não pode mesmo fazer aquilo ali, e aí você deixa o cliente lá esperando e pronto, né? Quanto mais tempo o cliente fica esperando, menor é a tua taxa de conversão. Uhum. Vamos supor que nesse caso aqui eu tenho uma margem para negociação, uma carta na manga, tá? Como que eu poderia apresentar essa carta na manga? Ou seja, como eu poderia negociar sem perder o controle da negociação? Compreendo, cliente, que você quer economizar, ainda mais na sua viagem. Observa que eu nunca me coloco em oposição ao que ele está falando. Você sempre se coloca numa oposição que você entende o que ele está dizendo, mas você vai mostrar o outro lado. Porém, para mantermos o nível de experiência do hotel, que é elogiado por nossos hóspedes, esse é o preço mínimo que conseguimos chegar. Só que a minha carta na manga aqui, eu já usei o desconto que eu tinha, então eu não tenho mais desconto para dar nessa opção de negociação que eu segui. O que eu posso usar de carta na manga? Algum benefício extra. Mas podemos parcelar esse valor no cartão em 3 vezes e ainda consigo, se você reservar comigo agora, observem que antes eu falei na sexta, agora eu diminui o prazo. Se você reservar comigo agora, uma cortesia X, que pode ser um upgrade, que pode ser um pacote com uma decoração. Nesse caso aqui, como está viajando em família, faria sentido o quê? Você trazer um item, um benefício que agregaria a experiência, de fato, da viagem dessa família. Ô, E eu Maicon, reforço... Oi? deixa eu só dar um aviso aqui pro pessoal que a gente vai acompanhar os comentários do celular, tá? Porque o nosso chat aqui do YouTube caiu, tá? Do nosso sistema de transmissão, tá? Então a gente vai acompanhar os chats do celular. Então, pessoal, até mandem perguntas aí que a gente tá acompanhando, tá? Perfeito, pessoal. Vai mandando pergunta aí depois, a gente vai respondendo cada uma das dúvidas de vocês. Michael, já que a gente te interrompeu, deixa eu dar uma estressada nesse teu exemplo, né? Então o cliente diz ali, me dá 20% que a gente fecha. Olha a diferença da resposta que tu tá sugerindo, diz, olha, cliente, desculpa, infelizmente eu não consigo, esse é o máximo para esse período, mas quem sabe eu posso te oferecer XYZ, né? Claro, isso tem a ver com estruturação comercial, né? Não é uma coisa que quem tá respondendo o WhatsApp vai resolver na hora, né? Tem todo um background comercial, de estrutura comercial. Exatamente. É o ideal que ele resolva na hora, mas não sozinho ali. Isso já vai ter. A sua oferta tem que estar bem estruturada, isso já tem que estar bem estruturado até em termos de configuração no sistema que ele usa ali para amparar essa venda, né? Sim, eventualmente um chatbot, enfim, né, que ajuda Exato. também, né, o biônico, né, humano e robô. Mas imagina a pessoa respondendo ali, né, que seria uma resposta até parecida, né, só que bem mais chucra, bem mais grossa. Me dá 20%? Não. O Mas eu hotel parcelo respondendo não, né? o hotel respondendo não, mas eu parcelo se tu quiser. Cara, É. é uma grosseria assim que manda o cara embora, né? É, Então, realmente, todo tato que é intuitivo em todo mundo, né? Uma boa conversa tem que ser traduzida para o WhatsApp, né? Esse tom, a gentileza, né? Tem que ser embalada, empacotada, né? O que serve para uma conversa normal, serve para o WhatsApp, né? Então, o detalhe me chamou bastante atenção aí. Exatamente, Franco. E olha que interessante, eu trouxe aqui de propósito um exemplo que não terminou com sucesso, ou seja, que não terminou com a venda Conversão. efetivamente. Eu peguei um exemplo que é o que a gente não quer que aconteça, mas para quê? Porque é a dúvida que geralmente eu mais recebo. Como lidar com essa situação? Não tem muita dúvida de como lidar com a situação que a venda aconteceu, né? Então eu trouxe justamente o oposto aqui. Então vamos supor que mesmo depois de eu falar isso, o cliente continuou insistindo em desconto. Você pegou mesmo aquele cliente chorão, sabe? Aquele cliente que está ali só para ver o lado dele. E aí você vai manter o teu posicionamento. É importante que esse posicionamento não é um trabalho só de quem está atendendo o WhatsApp, gente. Isso é um posicionamento que vem de tudo, da pessoa que está na recepção, do marketing, tá? Isso é um posicionamento, é uma forma de você trabalhar, não é uma coisa que vai estar só no teu WhatsApp. Mas vamos pegar aqui o exemplo do WhatsApp. Realmente não consigo mais fazer qualquer desconto para o pacote que conversamos. Observa que eu não posso deixar nunca, gravem essa frase, nunca deixa uma negociação sem fechamento. Nunca deixa uma conversa que você está conversando sobre preço, você está passando uma cotação sem fechamento. Mesmo nesse caso, você observa que eu vou fechar essa negociação. Realmente não consigo mais fazer qualquer desconto para o pacote que conversamos. Diante disso, infelizmente, não vou conseguir te ajudar. Ficamos à disposição caso você mude de ideia e queira prosseguir com a reserva. Só não temos como garantir todos os benefícios em outro momento. Obrigado pelo contato.
Esse fechamento aqui, ele produz 2 resultados positivos. O primeiro possível resultado positivo, o cliente que estava só te testando para falar assim, cara, eu estou barganhando aqui, eu vou até o limite para ver o que eu consigo, ele vai ver que realmente não tem mais nada, ele pode ficar até com certo medo de perder o que já conseguiu e efetivamente prosseguir com você aqui para o fechamento. Esse é um dos possíveis resultados positivos. O segundo possível resultado positivo é esse cliente não responder mais. E está tudo bem, porque você não precisa perder tempo com esse cliente que está fora da tua margem. O que você vai fazer se você estiver trabalhando lá com um CRM ou, né, com a ferramenta que está te dando apoio ali? Você vai fechar esse atendimento. Acabou. Eu não preciso mais perder tempo com isso aqui. Eu preciso ganhar o meu tempo, porque venda é muito sobre isso. É como você gerencia o seu tempo. É como você se organiza. Então, você vai fechar essa venda. Observem que, mesmo não fechando a venda em específico, eu fechei a conversa. Eu passei pelas 4 etapas. O investigar, o apresentar, o negociar e o fechar. Nunca, eu disse nunca, deixem uma conversa sem fechamento. Você que está no controle da negociação, você não pode esperar que o cliente feche a conversa com você, que ele te diga, tudo bem, eu falo com você, não sei o quê. Então, você não vai esperar isso dele. Você vai conduzir a negociação para onde você quer. Tá? Mesmo que, nesse caso aqui, por exemplo, você não tenha obtido ali o sucesso, né, da venda, no caso. Michael, chegou a pergunta aqui do que você acha de atendimento automático, tipo robôs. Quer responder agora ou no final? Eu vou guardar essa pergunta porque eu preparei um slide especial para a gente falar sobre como aliar o atendimento robô e humano lá no final. Tem outra aqui Beleza? também. Eu tô acompanhando aqui pelo celular porque o chat caiu, mas tô acompanhando todo mundo, tá, pessoal? Podem mandar. No atendimento telefônico de reservas há um escopo de vendas parecido, que ainda utiliza o reforço do nome do cliente, ao menos 3 vezes, o que gera conexão inconsciente, né? No WhatsApp é aplicável também o nome da pessoa, enfim, né? Ela gera essa conexão? Sim. Sim. Você pode ver que nos scripts ali eu sempre botei, né, o nome do cliente. Sempre que for possível utilizar esse nome do cliente, personalizar esse contato, é interessante. Inclusive, até dá para fazer isso automatizado também, claro que entre fatores de LGPD, outras coisas aí, mas dá para fazer também automatizado. Mas sim, o nome do cliente, quanto mais personalizada a conversa, melhor. Faz toda a diferença sim, tá? Aí eu trouxe até um slide aqui que é para vocês aí, de repente, até printarem, guardarem, colocarem isso na parede, que é o seguinte, o choro é livre, mas o desconto não, tá? E outra coisa, nunca fala, é um erro muito comum, né, quando você recebe um pedido de desconto ou coisas parecidas, alguma coisa do tipo, vou ter que ver aqui com o meu gerente, vou ter que ver com o meu supervisor. Pronto, nesse momento você entregou os pontos. Você mostrou para aquele cliente que se ele apertar, ele vai conseguir o que ele quer, tá? Por isso que eu falo que esse trabalho de já ter a oferta alinhada, ele tem que vir de antes, porque quem está ali na ponta atendendo o WhatsApp é muito rápido. Ele tem que ter autonomia, ele tem que ter o nível 1, 2, 3 da negociação, ele vai ter que estar treinado, obviamente, ele tem que ser um vendedor, né? Não só um respondedor de WhatsApp, que foi o termo até que a gente usou no último evento, né, Diego? Uhum. Mas ele vai ter que não só saber utilizar as palavras, estar treinado ali, não ser um respondedor, não vou botar... O WhatsApp é importante, todo mundo diz que é importante, que é um dos principais canais de venda direta, se não o principal, mas trata ele de segunda categoria, ou seja, deixa lá, às vezes bota o mais júnior, o que acabou de entrar para responder, ou não tem nenhum investimento, né, naquele processo, no treinamento, em tecnologia, não tem nada. Ou seja, é importante, mas eu trato sem importância, não faz muito sentido, né? Isso. Então, isso tudo é um trabalho que vem de antes. Por quê? Na hora que esse cliente vier negociar com você, não só o desconto, outras coisas também, essa autonomia tem que estar na mão de quem está atendendo, tá? Seja essa pessoa supervisionando ali um bot, né? Ou seja, o bot já tem que estar pré-configurado, ou seja, a autonomia tem que estar na ponta final, para não acontecer esse tipo de situação, né? Ficar essa lacuna em aberto aqui, vou ver com o gerente se consigo, vou ver com o supervisor e tal. E aí, com isso, a gente passa para o segundo nível do ciclo da venda conversacional. O arroz com feijão é aquele meio ali, ó, investigar, apresentar, negociar, fechar. Eu aposto com você. Muita gente fala assim, mas disso eu sei. Sabe, mas faz? Sabe, mas a equipe toda faz ou uma das pessoas faz e a outra não? Isso eu faço, mas é de forma estruturada, né, Michael? Que tem uma grande diferença entre fazer, eventualmente, ou achar que faz sempre, e estruturar isso, né? Toda conversa ser identificada com
né? Esse início, meio e fim, né? Tem mais algumas etapas ali, mas é a estruturação que é a diferença, né? Exatamente. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse ciclo aqui, que é com as etapas do qualificar, agregar, acompanhar e reativar. Elas rodam em volta dessa conversa, porque não necessariamente você vai fazer isso só pelo WhatsApp, tá? O qualificar, por exemplo, ele pode começar no marketing, no momento que você está segmentando o público. Dependendo do teu ciclo de venda, é porque na hotelaria a gente tem um ciclo de venda que é um pouco mais simples, mas, por exemplo, se for a H-System vendendo o sistema para os hotéis, né, já é um outro nível de ciclo de venda. Então, até o marketing que a H-System fizer vai qualificar mais esse lead antes de chegar no WhatsApp. Tá? Na hotelaria, de repente, a realidade é um pouquinho diferente. Mas o que eu quero dizer com isso? Esse qualificar aqui, ele pode começar já de fora. Tá? Vamos ver aqui algumas coisas na prática disso dentro do WhatsApp, tá? Começando primeiro pelo acompanhar. O que fazer quando o cliente diz que precisa ver com alguém? Fala aí no chat se isso acontece, né? Se tem alguém, um agente de reservas aqui, ou alguém que supervisiona aí o setor de reservas. Fala aí no chat se isso acontece com alguma frequência com vocês, né? O cliente recebe lá o preço e fala assim, ah, beleza, preciso ver com minha esposa, com meu marido, com meu sócio, com o gerente da empresa. Enfim, né? Eu acho que essa é uma objeção bem comum. E aí o que também é um grande erro aqui geralmente? Primeira coisa, obrigado, vou ver com, claro, consigo segurar a reserva nessas condições que conversamos até quinta. Você acredita que consegue ver com ele até esse dia? Ou seja, quando a pessoa fala que vai ver com alguém, você também tem que fechar a conversa. Você tem que pegar ali, beleza, eu não consegui fechar com uma venda, eu não desisti do atendimento, porque realmente é uma característica do mercado, essa necessidade de precisar ver com mais alguém, mas eu preciso fechar pegando um compromisso, uma coerência de quando a gente pode voltar a falar. Aí a pessoa vai conversar com você, dizer que sim, que não, vamos supor aqui, eu simplifiquei o exemplo, né? Consigo sim, pode deixar. Certo, então quinta pela manhã faço contato para concluirmos a reserva dos seus dias românticos. Observe que eu estou sempre ancorando com aquilo que foi o objetivo inicial da conversa. Vamos supor aqui que essa pessoa começou conversando lá que queria passar uns dias românticos com o marido e tal, tal, tal. A dica aí é mais importante do que o nome, viu, Maicon? Até pra quem perguntou ali, o objetivo da viagem é mais importante às vezes até que o nome da pessoa. Exatamente. Você tem que lembrar o tempo todo dela, o que ela veio falar com você. Porque assim, a gente está falando de um método de venda conversacional, que é o método que mais dá mais resultado, que é quando você induz, né? E esse cliente pede para falar com você. Ele tem a autonomia, né? O cliente está com o poder de iniciar, de dar abertura para falar com você. A partir dali, o controle fica na sua mão, tá? Então a gente não está falando de você ir lá, ficar enviando mensagem, spam. Esse método tem uma conversão muito baixa, eu nem trouxe ele para a nossa conversa aqui hoje. Estou falando do método do cliente começou a falar com você no WhatsApp e a partir dali você assumiu o controle da negociação. Então vamos lá. Certo, então quinta pela manhã faço contato para concluirmos a reserva dos seus dias românticos, mas caso surja alguma dúvida antes, só me chamar aqui, combinado? Aí a pessoa vai dar um combinado para você e isso foi o fechamento. E aí vai passar um tempo, você vai fazer o follow-up no dia combinado. Isso também é uma coisa básica, tá? Olá, fulano, tudo bem? Aqui é o Maicon, do Hotel X. Conforme combinamos, estou entrando em contato para darmos continuidade à sua reserva do pacote romântico, válido até hoje. Tudo certo? Ou seja, eu fechei essa conversa lá atrás, porque realmente eu identifiquei que não haveria possibilidade de fazer a venda, mas eu vou fazer esse follow-up ativo no dia que eu combinei. Só esse simples script, esse simples compromisso que você pega com o cliente, já evita muito aquela grande perda que eu acho que uma das que mais talvez eu veja acontecer, que é quando a pessoa fala, vou ver com alguém, aí você fala, tá tudo bem, tô aqui se você precisar. E acabou. Você não fechou, você não teve o compromisso, você vai ser eternamente ignorado por aquele cliente. Dessa forma aqui, você já vai minar muito isso, porque você está pegando um compromisso dele naquela data, e mais do que isso, a gente tem uma vida muito corrida. Resolvemos várias coisas no dia a dia. O que é mais importante? Resolver a viagem de férias, lá, dias românticos, ou consertar o pneu do carro que furou, pagar o IPTU que chegou, trabalhar de 8 às 18 para poder pagar as contas, assistir o Jornal Nacional para ver que os juros vão aumentar de novo. Então, assim, as pessoas vão se perdendo numa overdose de informação. Quando você faz isso aqui, você dá um prazo para ela, você inclusive está ajudando o cliente a mentalmente estabelecer também um prazo para, de repente, falar com o marido, decidir, ver todas as coisas que precisa ver. Então, realmente, isso aqui vai fazer muita diferença quando você aplica
e principalmente, né, como o Franco falou, você aplica de forma sistemática. E aí, beleza. A gente falou do acompanhar, né? E aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas o que fazer para não se perder com muitos contatos? Fazer isso para 10 é uma coisa, fazer isso para 300 é outra coisa. Fazer isso para 3.000 é outra coisa. Então, assim, uma das coisas que vai te ajudar é você qualificar o lead, tá? Como? Vou pegar exemplo dessa questão do acompanhar ali. Eu desenhei um fluxozinho aqui para a gente ilustrar melhor essa situação. Vamos supor que o cliente inicia uma conversa com você perguntando sobre o pacote de Réveillon. Você começou a conversa, você investigou, você investigou, apresentou lá, está negociando e tal. O que acontece? Você vai colocar nele, quem usa o WhatsApp Business, né, o WhatsApp comercial ali, que é a ferramenta gratuita, já tem essa ferramenta lá, que é a etiqueta, a ferramenta mais básica que você vai ter de segmentação. Então, você vai colocar uma tag nele. Bom, ele veio falando sobre Réveillon 2023, vou botar aqui essa tag aqui, Réveillon 23. Aí, no meio da negociação, assim que ele começou a falar sobre pacote de Réveillon, você já pode colocar essa tag. Se você tiver algum bot, talvez esse bot até consiga colocar essa tag para você. Ou não coloca tag, mas segmenta ali de alguma forma. E aí, esse cliente, em algum momento, ele disse aquela objeção anterior, ele disse que precisa ver com alguém. Você quer ver alguma coisa. Perfeito. O que você vai colocar? Você vai colocar a tag do acompanhar. E aí, o que acontece? Com essa tag do Réveillon 23 e a tag do acompanhar, você consegue filtrar isso, seja de forma manual, seja de uma forma mais em escala automatizada, para ver todo mundo do pacote Réveillon 2023 que você precisa acompanhar. Ou seja, quanto de potencial de venda você tem que está parado, que você vai perder se você não fizer nada, se você não fizer o processo correto. Tá? Quando a gente tem uma visão até de CRM, você fica vendo ali, né? Vendas potenciais. Eu tenho, sei lá, 20 mil aqui que estão com esse filtro. Então, você consegue saber exatamente e consegue organizar esses contatos. O cliente fechou, no final lá, você acompanhou e tal, o cliente fechou, você vai botar uma tag hóspedes. Por quê? O relacionamento com essa pessoa, depois que ela voltar a falar com você de novo, ou até se você quiser depois reativar esse cliente, a gente vai ver algumas coisas sobre isso, vai ficar muito mais simples. E aqui, dentro dessa questão do qualificar e do acompanhar, a gente tem também o agregar, né? Que são aquelas etapas que vão correr ali por fora. Para você agregar, não só você está agregando numa apresentação, como a que a gente passou, mas você pode agregar para aumentar o teu ticket de vendas também. Então, tem até aqui, né, o Ronald McDonald pedindo, por favor, faça upsell, porque eu acho que o que mais ficou consagrado do upsell é aquela famosa, né, adicional de batata por mais R$2 lá do McDonald's. Então, é como que você pode vender alguma coisa ali que vai melhorar a experiência. Como, por exemplo, você pode vender um upgrade, uma categoria de quarto. Você tem essa oportunidade, você está na conversa, você sentiu essa abertura, tem esse perfil, você pode fazer essa venda. Você pode vender o sistema de pensão, né? Então, tem alguns hotéis que trabalham com pensão completa, com meia pensão, com pensão só de café da manhã. Às vezes você está ali, você está com uma possibilidade, você está com uma venda acontecendo em café da manhã, você tem a possibilidade de fazer um upsell para uma pensão completa. Você pode trabalhar pacotes em níveis. Então, vamos supor que você vai fazer um Réveillon lá, voltando no exemplo do pacote de Réveillon, e você pode fazer em níveis. De repente, você faz um só de hospedagem, você faz um de hospedagem com jantar, enfim, você cria um nível ABC ali, e você pode trabalhar esse nível de venda dos pacotes também. Porque aí você não tem só o mais caro, digamos assim, às vezes vai perder cliente por conta disso, e muitas das vezes também cliente que não te conhece tende a comprar as categorias menores, tende a comprar os pacotes mais baratos, isso é normal pela questão da desconfiança, né, digamos assim. Mas lá no momento da venda, você pescou por, de repente, um standard ou um pacote A, e aí quando você está ali no momento da venda, você tem a oportunidade de fazer esse upsell. Uma outra técnica de vendas que eu vejo ser muito pouco utilizada, né, e que faz total sentido para a hotelaria, é o cross-sell. Ou seja, você pode vender experiências complementares. Então, se está viajando só o casal, como lá no exemplo, eu posso vender um pacote romântico, uma decoração, um jantar, se você tem restaurante. Foi falado um pouco mais cedo aqui sobre a questão do pacote com destino, né? Você criar a motivação para a viagem. Então, você ter parcerias locais, fazer um cross-sell para o passeio lá que ele busca, ou se é um hotel corporativo, né? Ele precisa de um transfer. Então, como que você já pode agregar isso dentro da experiência, né, e fazer um cross-sell no momento da venda, usando ali essa questão das parcerias locais. Atividades adicionais, itens extras no quarto.
Se eu sou um hotel corporativo e eu vendo para eventos, eu posso vender, de repente, um buffet para eventos. Então, formas de você adicionar coisas à tua venda e aumentar o ticket médio em efetivo. E aí, para completar nossa segunda etapa do círculo, o que estava faltando era o reativar. E aí, aqui vai uma grande dica, tá? O próprio WhatsApp, né, através de algumas determinações dele, entende que uma janela de conversa ela é de 24 horas. Tanto que, para vocês terem uma ideia, quando você, nos primeiros 5 a 10 minutos de uma conversa, a taxa de conversão roda em torno de 20%. Até 24 horas, quando chega em 24 horas, essa taxa de conversão já está em torno de 1%. Depois das 24 horas, essa taxa de conversão já vai trabalhar abaixo de 1%. Então, é muito importante, o máximo possível, que você consiga fechar a venda ou fechar o atendimento dentro dessa janela de 24 horas. Só que o que acontece muitas das vezes? Eu estou aqui, eu vi lá o Hotel X, lembrei que eu tenho que fazer contato, iniciei lá para falar no WhatsApp e me distraí, fui fazer outra coisa, entrei numa reunião e simplesmente parei de responder ali por um momento. Esse cliente que parou de responder antes de você conseguir completar lá, né, o investigar, apresentar, negociar e fechar, o que acontece? O que você pode fazer com esse cliente aqui? Você primeiro vai esperar um tempo, né? Também não adianta. Aí uma vez eu fui falar assim, Diego, não, você não pode ficar receptivo, você tem que ser proativo. Se o cliente parou de responder, você tem que fazer ali uma reativação dele. Aí a pessoa começou a encher de interrogação no chat pro cliente. Eu falei assim, não, peraí, não é assim. Então, assim, você vai esperar um tempo, porque ele pode estar ocupado, né? Você vai esperar ali 2, 3 horas, né? Cada um conhece melhor o teu perfil de cliente. E depois disso, você pode enviar uma simples mensagem assim: olá, Maico, assim que puder, é só me chamar aqui que retomamos de onde paramos, tudo bem? Só que a grande sacada aqui é que você pode enviar isso em áudio, um áudio de 5 segundos. Eu gravei para testar, dá exatamente 5 segundos essa frase. Por quê? O áudio vai quebrar o padrão ali de ser só aquela conversa em texto, e a chance desse cliente de te responder é muito maior, porque ele vai ter a curiosidade de ouvir esse áudio. Tá? Eu não tenho como mandar áudio. Pode mandar o texto. A taxa de efetividade vai ser diferente, mas pode mandar o texto também. Tá? E aí, o que você vai fazer com isso aqui? Você está querendo reativar o cliente. Se você estava parado lá na investigação, na apresentação, você vai retomar da onde você voltou aqui. Tá? Mas isso é muito importante, gravar. Você deve trabalhar o máximo possível para fechar a conversa, mesmo que não seja venda, mas você precisa fechar a conversa em 24 horas, porque depois disso, a sua possibilidade, a sua taxa de conversão vai cair muito. Um outro exemplo aqui de como você pode reativar o contato, tá? Assim, são vários scripts que poderiam ser utilizados. Um outro exemplo aqui. Olá, fulano, você pode me tirar uma dúvida? Você pode fazer isso também em texto ou em áudio. Você está usando um gatilho aqui. Peraí, geralmente não é o cliente que tira a dúvida. Quando você inverte esse papel, você está quebrando o padrão. E aí, se pode me tirar uma dúvida, vamos supor, você parou lá na etapa você estava lá apresentando e ele não te falou exatamente a data que ele pretende viajar. Ao invés de você já chegar mandando, olá, quando você pretende viajar para a gente continuar aqui a nossa conversa, não sei o que lá, você vai mandar uma mensagenzinha mais curta, vai esperar ele responder e aí sim você vai dar sequência, porque aí você reativou esse cliente. Se você mandar uma mensagem muito longa ou se você pegar essa mensagem muito longa e fazer em áudio, fica inviável, né? Porque vai ficar um áudio muito longo. Mas mesmo a mensagem muito longa, a tendência é que esse cliente, até por preguiça ou às vezes por correria do dia a dia, ele vai continuar te ignorando. Quando você manda uma mensagenzinha mais curta para ter uma resposta rápida, e aí dá sequência numa conversa mais intervalada, a sua chance de sucesso para reativar esse cliente vai ser muito maior. E aí a gente está chegando já no finalzinho aqui para poder fechar, mas um exemplo também de como você pode reativar um cliente que avançou, ou seja, ele foi até o final, você falou que ia comprar e tal, você mandou aquele link lá de pagamento, mas na hora H ele acaba sumindo. Você mandou lá, você fez até, de repente, aquela pré-reserva, né, que alguns hotéis trabalham e tal. E aí eu escrevi um script baseado, né, nessa escassez operacional que eu chamei, que é dessa questão da pré-reserva. Que você fez lá, o cliente está chegando no final, ele não fez o pagamento dentro da data combinada, e aí você vai reativar esse cliente aqui. Muitas das vezes o pessoal não faz isso, e esse é o cliente que você tem que mais se preocupar, porque é a venda que está ali para ser concretizada, né? Está na porta do gol ali, né? Gostei do hora H, mano. Tá mais abaixo no funil, né? Tá mais perto de passar o funil de exatamente. Tipo assim, esse cliente aqui, muitas das vezes acontece isso, tá?
E aí, o que você poderia usar de script aqui? Olá, Maico, podemos liberar sua vaga para outro hóspede? Peraí, me liberar minha vaga? Já vai chamar a atenção na hora do cliente isso aqui. Aí, se você quiser complementar, eu fiz um script um pouquinho mais longo. Se você quiser mandar só a pergunta de cima e testar dessa forma, ótimo. Eu fiz também uma opção mais longa. Como a pré-reserva vai expirar em breve, gostaria de saber se ainda tem interesse em se hospedar conosco ou se não tem problema o quarto ser liberado para venda. Então, isso aqui chama a atenção do hóspede para ele tomar logo a decisão. Às vezes ele estava só adiando, ele falou assim, já falei para ele que eu vou e tá tudo bem, a hora que eu pagar tá tudo certo. Só que a gente sabe que não é assim, né? Porque ele pode acabar depois desistindo, enfim, isso também para o teu mapa ele fica travando um quarto que você poderia vender e acaba não vendendo de fato. Então é importante também reativar esse cliente que está aqui na cara do gol aqui, para você também não perder esse tipo de venda. Uma outra forma de reativar, essa aqui é uma que você tem que usar com muita cautela, é ideal para um processo já que esteja mais maduro, né? Um processo de atendimento e vendas que já esteja mais maduro, que é o downsell, que é quando você percebe que o cliente está naquele time mesmo, que você vê que o cliente gostou de tudo que você falou, mas ele está quase desistindo, você pode ver alguma coisa que entregue para ele a mesma experiência num nível, de repente, mais simples, mas que vai entregar a mesma experiência. E aí, de repente, você pode, de repente, pegar e falar assim, olha, se eu tenho 2 hotéis, eu posso pegar e falar do outro hotel. Se trabalha tudo, obviamente, né, numa central de reservas unificada. Se ele estava olhando um pacote para uma determinada data, de, por exemplo, feriado, que é mais caro, você pode falar, de repente, de um pós ou um pré-feriado, que talvez se encaixaria ali dentro do perfil do viajante e que também poderia fazer com que ele fizesse essa compra. Então, você vai identificar aqui, inclusive, né, muitos hotéis, se vocês perceberem, têm trabalhado com, por exemplo, períodos grandes como carnaval. Você vê que tem o carnaval, o pré-carnaval e o pós-carnaval. Ajuda muito você trabalhar nessa questão do downsell, né? Eu já vi, na prática, muito hotel conseguindo recuperar vendas que seriam perdidas dessa forma e ainda fica aberto lá, por exemplo, o carnaval, que é o que tem mais procura, para continuar sendo vendido. Bom, galera, não tem como eu falar de milhões de scripts aqui para vocês, milhões de possibilidades, mas eu separei um presente especial para vocês, tá? São 20 modelos de scripts comentados, não botei o comentados ali, mas 20 modelos de scripts comentados de venda pelo WhatsApp, para que você não seja ignorado pelo cliente e aumente sua conversão final. Quem quiser liberar esse presente, é só me mandar uma mensagem lá no meu direct no Instagram, no @maicongabri. É só mandar lá, quero liberar o presente. Só isso. Só mandar, quero liberar o presente. Esse é um script, né, um template que eu fiz, a princípio, para ser disponibilizado só para clientes ou para ser vendido, mas eu vou liberar com quem assumir um compromisso comigo lá de aplicar isso na prática. Então, é só você mandar lá no @maicongabri, quero liberar o presente, que você vai ter acesso a 20 scripts com várias situações. O que fazer quando o cliente pede desconto, o que fazer quando o cliente diz que precisa ver com alguém, o que fazer quando o cliente some. Então tem 20 situações lá, o que fazer quando você já tentou 2, 3 contatos e o cliente ainda continua te ignorando. Então tem muita situação lá, e o que é legal é que eu vou comentando. Então, assim, dá para você pegar o script e adaptar à sua realidade. Inclusive, tem script de outros setores também, o que eu acho muito bom para expandir um pouco mais a mente. Que às vezes a gente fica muito travado em cima de uma mesma realidade, né, e não expande a mente sobre as outras possibilidades que existem. Michael, e para fechar, só e respondendo antes de fechar, então, deixa eu só fazer uma pergunta aqui da Ana, que eu não sei se a gente vai conseguir responder bem. Mas ela diz que a cidade dela tá sendo alvo de golpe pelo WhatsApp, na hotelaria lá. E ela parou de fazer reserva pelo WhatsApp por isso. E tá encaminhando todo mundo pro site. O que ela pode fazer quanto a isso? Eu acho que teria que entender mais a fundo, né? eu já vi esses golpes já. Primeira resposta que eu daria para ela deixar de vender pelo WhatsApp não vai deixar dos golpistas usarem o WhatsApp para dar golpe, muito pelo contrário. Como ela não vai estar presente lá, é uma chance ainda maior para esses golpistas ficarem dando golpe, tá? Porque por mais que você comunique, nem todo mundo está vendo. Então, eu acredito que você estando presente, você até seja melhor do que você não estar presente no canal. Tem que entender o golpe, né? Eu só acho que dá para ela começar a reserva ali, conversar, atender a pessoa e mandar um link de pagamento ou um orçamento de motor de reserva. Dá para ela, enfim, começa por ali e termina. Primeira coisa é você deixar o número oficial exposto em todos os seus canais. Tipo, o site é uma coisa que é difícil, né? Tipo, o Instagram, o pessoal também faz perfil fake. Mas, por exemplo, o teu site é o teu domínio oficial lá, com HTTPS, tudo bonitinho. Você deixa o teu número exposto lá como o número oficial.
E aí, se está sendo uma coisa recorrente, você solta um comunicado e fala para os hóspedes só confiarem nos canais que estão no site. Esse é um ponto. E sobre a questão do golpe, falar que todo fechamento de reserva só é feito mediante por um link, acaba com isso, porque aí, assim, esse golpista vai por um link oficial do meu site. Então, esse golpista vai fazer o quê, entendeu? Ele não vai conseguir gerar um link do seu site. Então, você vai educar o teu cliente e é isso, né? Não pedir print de cartão de crédito, essas coisas pelo WhatsApp. Acho que isso daí já passou dessa fase. O ideal é você estar usando algum link de pagamento, o link que você faz lá, né, a configuração da busca que você está conversando e manda para ele o link para ele concluir no motor de reservas. Então, acho que isso são uma das formas de minar. Mas deixar de vender pelo WhatsApp porque está tendo golpe não vai resolver. Muito pelo contrário, pode até piorar a situação, na minha opinião, pelo menos. Beleza? Legal. Agora, respondendo lá aquela questão do automatizar, né, do chatbot, que foi alguém que já tinha feito também anteriormente aí, a gente entra no terceiro nível do ciclo convencional de sucesso, tá? Ou seja, o primeiro a gente falou o quê? O investigar, apresentar, negociar, fechar, é o básico. No segundo nível, a gente foi esse reativar, qualificar, agregar, acompanhar. No quarto nível, você vai botar escala, você vai botar volume. Então, obviamente, você vai precisar de um bot para trabalhar isso, tá? Você vai atrair, né? Você vai usar o teu marketing para atrair esses leads que vão chegar no teu WhatsApp, e o bot, ele pode perfeitamente fazer o papel inicial do investigar, do apresentar, até do negociar. E você ali, quanto humano, você vai estar supervisionando, passando por essas etapas de fora, que é o qualificar, o reativar, o agregar, o acompanhar. Então, isso é uma forma que você consegue rodar em conjunto nesse processo. O que é um grande erro que eu vejo, na verdade, Diego, é que é o seguinte, às vezes o pessoal não está com o ciclo bem feito no arroz com feijão. Não tem o básico ainda, não sabe nem qual é a linguagem, qual é o processo de vendas, e aí você bota escala num negócio que está ruim. Se está ruim para 10, quando você botar a escala vai ficar ruim pra péssimo 100. para 300, entendeu? Então, assim, o que acontece? Você tem que fazer de dentro para fora e não de fora para dentro, entendeu? Se o teu único problema hoje, é que eu não consigo atender 8 horas e meu cliente está falando comigo muito 8 horas, eu não consigo ter funcionário. O bot vai resolver esse problema? Vai, tá? Agora, se você quer o bot para te ajudar a não escalar na questão de vendas, você precisa trabalhar junto com esse bot, porque assim, você tem uma ferramenta sensacional ali, mas ela sozinha não faz todo o milagre. Ela depende, né? Até porque quem alimenta esse bot, né? Quem ensina para ele é você. Se você estiver ensinando errado, né? Aí fica complicado. A gente até ajuda aqui, Michael. Até vou responder uma pergunta de outro evento, né? De outra participação. Foi feito que eu não respondi lá porque não tinha muito a ver com a apresentação. Eu trago essa pergunta para cá e o pessoal perguntou até se o atendimento automatizado ele ajuda ou atrapalha, né? Então, assim, o cenário perfeito é você ter 3 pessoas em escala, 24 horas por dia, respondendo muito rápido todo mundo. Isso tem um custo, né? E a maioria dos hotéis, eles não atendem, por exemplo, fora do horário. Então, o mundo ideal são 3 pessoas full time, às vezes até mais, dependendo do produto. Tá falando de turno de 8. Isso, turno de 8, 3 exatamente. pessoas, Tem 24. que revezar, né? Então, isso é o mundo ideal, mas o mundo ideal é caro, né? E para um respondedor de WhatsApp, o bot substitui ele muito bem. O bot não substitui o vendedor, que acho que é do que a gente está falando aqui, né? A proposta é que tenha um vendedor de WhatsApp que deixe o respondedor ou o bot, né? No caso, responder as coisas simples, fáceis e triviais. E o vendedor, ele se encarrega de fazer as coisas excepcionais, de trazer o cliente de volta, enfim, né? De fazer toda a interação não escalável, né? Porque Até te interrompendo, Diego, que eu vejo que às vezes, assim, por exemplo, o bot, ele tem uma possibilidade de apresentação visual que é difícil, às vezes, a gente fazer no WhatsApp ali, né? Principalmente na velocidade. Uhum. E aí, muitas das vezes, fica a galera tentando dar conta disso, né? Podendo ter um bot e não tem tempo para fazer a negociação, o acompanhamento, aquelas outras coisas todas que a gente falou, que são partes, né? Que realmente... Pelo menos hoje o bot não vai fazer. Vai depender de você. O bot ele te responde o que você pergunta, mas ele não tem aquele tato de, enfim, né, entender o contexto e trazer a quebra de padrão que você trouxe,
né? De entender que depois de tanto tempo ali é legal eu fazer um follow com o cara, ou de perguntar pro cara, até quando você me responde, e marcar aquilo pra voltar pro cara. Isso é coisa de vendedor, inclusive, né? Exato. Isso o bot não vai fazer, mas responder se como é que chega no seu hotel, como é que são as suas tarifas políticas, se leva cachorro ou não, enfim. Isso ele faz até melhor do que o respondedor de WhatsApp, né? Que Porque ele vai fazer mais rápido, mais bem apresentado. 24 horas no Instagram, no Exatamente. Facebook, enfim, né? Então a gente tá falando de Exatamente. duas coisas diferentes que trabalham muito bem juntas. Uma coisa também que eu observo às vezes é que, assim, às vezes você traz uma solução que é para somar. Só que muitas das vezes ela acaba subtraindo, porque a forma como você implanta. Então, por exemplo, agora eu tenho um bot, então o bot que se vire, eu não vou fazer mais nada, entendeu? Não é bem por aí. Até trouxe a analogia do balde furado aqui, que é o seguinte: se o teu processo, o arroz com feijão está funcionando bem, tá na hora de você escalar, com certeza. Precisa escalar a venda. Se é um canal que é poderoso, você não tem que se contentar com o poderoso pouco que está sendo, né? Você Exato. deve querer mais. Só que é o seguinte, escale sim, mas nunca mais esqueça de manter o seu balde das vendas pelo WhatsApp sem furos, tá? Ou sempre buscando tapar os furos que vão aparecer. Por quê? Você precisa ser, vou usar até uma palavra um pouco forte aqui, mas você precisa ser viciado nessa conversão. Por quê? Você envolve um custo para você trazer essa pessoa, envolve um custo para você encantar esse cliente. Então, deixar simplesmente que esse cliente tome a rédea da negociação, faça o que quer, te deixe lá sem resposta, você fica ali, né, sem saber o que você vai vender amanhã, porque você não tem uma previsibilidade, é muito ruim. Então, é muito importante que antes de escalar, você entenda processo, as pessoas, a tecnologia. Até porque quando a gente fala em transformação digital, é isso, né? Transformação digital Uhum. não é só a ferramenta, envolve todo esse ecossistema. Para quem não conhece, Marco, vou pedir licença para fazer um pequeno jabá. Para quem não conhece, aí o nosso HBot, que é a nossa solução de atendimento com inteligência artificial pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. Ele responde ali o pessoal que interage na mídia social. Então, se você não conhece, fica um convite aí para conhecer. Chama a gente ali no e-mail, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. A gente atende por todos esses canais. Então, E o legal, né, Diego, que a construção desse produto foi tudo, assim, leva em conta bem o que o Michael falou, né? Esse apoio robô humano, né? Não há substituição, há complementariedade, né? Então, o humano precisa dormir, o humano não quer responder se aceita pet ou não para 100 pessoas, talvez para uma ou duas, beleza, né? Mas, pô, o robô pode responder isso. E quando a pessoa vai entrando mais para dentro do funil, que é o qualificar que o Michael falou, né? Vai chegando mais próximo de, putz, quero saber o preço. Aí o humano pode tomar conta ou não, o bot também consegue dar conta disso. Mas se tu tem estrutura para isso, o humano pode dizer, bot, dá licença agora, pode desligar aquela conversa, assumir aquela conversa e fazer a conversão, né? Ou como eu falei, ou não também, o bot ele tem capacidade de seguir até o fim da venda, né, completa. Mas enfim, um auxilia o outro, essa é a É, a, resposta, né? ver- a verdade é que, assim, Franco, não existe uma fórmula mágica que vai servir para todo mundo, né? A gente procura trazer uma didática aqui, um template, mas, por exemplo, você pode ter tanto o bot fazendo todo aquele círculo inicial ali até o fechar, né? E você rodar por fora, fazendo o acompanhar, o qualificar e tal, ou seja, você Uhum. ficar o tempo Calibrando melhor o todo. bot, né, Michael? Que Exato, você inteligência ficar artificial é isso, né, cara? Desculpa te interromper, mas a inteligência do artificial é o humano que imputa, né? É o Exatamente. humano que Então, melhora. assim, você pode assumir uma postura de ficar sempre sendo o supervisor do bot, ou você pode assumir uma postura de trabalhar com o bot até um determinado momento da venda e a partir dali deixar que um humano assuma. exato. Existem as duas visões têm case de sucesso. O que precisa é você ter um processo. O problema é que muitas empresas não têm, vou voltar de novo nessa questão, não têm um processo, não acompanham, não sabem a conversão, estão perdendo vendas, não fazem o arroz com feijão, Não aí sabem acha que é só disso. colocar uma ferramenta lá e que vai resolver tudo. E exatamente, é uma coisa muito nova. O que eu falei para vocês, os primeiros estudos de venda pelo WhatsApp estão em 2020. Gente, está nem no meio de 2022. Então, assim, é muito, muito, muito recente. A própria questão do conversacional, se alguém procurar para estudar e tal, não tem muito conteúdo ainda. Então é uma coisa que é quem está vivendo na prática que pode estar, de repente, compartilhando. Você aprende, às vezes, com o teu colega que está do lado, com alguém aqui, né, como no evento, que está vivendo o mercado também, porque é algo realmente muito novo. A gente tem que estar sempre se atualizando, mas, de novo,
não esqueça de fazer o arroz com feijão, isso tá bem feito, aí você coloca a escala, senão você vai estar escalando o balde furado. Você vai ter em vez de um balde furado, você tem 20 baldes furados. O legal dessa tendência de conversacional é que a gente tinha o e-commerce de um lado e a venda de telefone de outro, né? E o conversacional, ele parece que ele fica no meio dessas duas coisas, né? Por isso que um atendente, seja ele virtual ou humano, né? Ou os dois, que é o cenário ideal, ele casa tão bem com o e-commerce, né? Porque ele fica no meio da É. processo. E você, às vezes, você tem. A gente está falando aqui do WhatsApp voltado para vendas, né? Mas você tem o WhatsApp hoje assessorando os hotéis na parte até da experiência interna, né? Então, eu já fiquei em alguns hotéis que eu me hospedei e a partir durante a minha experiência ali da hospedagem, foi usado o WhatsApp para comunicar das atividades, dar informações importantes. Ou seja, o WhatsApp concierge. complementou dentro, exatamente, ele complementou dentro da minha experiência. Só que uma dica importante, não faça isso com o teu WhatsApp de vendas. O teu WhatsApp de vendas tem que ser só para vendas, entendeu? Você não vai usar esse WhatsApp concierge, de suporte, digamos assim, né? Para misturar com vendas, porque senão você vai deixar a galera de vendas mais maluca ainda, você tem que criar mais URA ainda para frustrar mais o cliente. Então, acho que é importante separar, mas você vê que o WhatsApp ele está na experiência toda, tanto às vezes do cliente que não botou o pé no seu hotel, quanto do cliente que já está no teu hotel e vai usar o WhatsApp para continuar falando com você, porque é esse mundo mesmo omnichannel que a gente está vivendo, né? Muito bacana. Maicon, tu pode fazer o favor de descompartilhar aí Sim, teu vou te compartilhamento, compartilhar a gente aqui. vê. Só reforçar o convite aí, sim. quem quiser pegar lá os 20 modelos, Presente, é só né? enviar lá no direct, tá? @Maicon Gabriel no Instagram. Quero os 20 modelos, quero liberar o presente, que aí vai ser liberado para você lá o PDF completo. Inclusive, eu me preocupei de fazer esse PDF numa qualidade para impressão, que eu vi que muita gente prefere ainda, né, ler e Olha só. estudar ali pela qualidade de impressão. Então vai ter um PDF lá em boa qualidade, se você quiser imprimir e tudo mais. Se não quiser, também dá para acompanhar pelo celular, tablet, computador, mas fica aí essa disponibilidade. Legal, Show de muito bola. bom. Depois me manda, Maicon, por favor. Eu vou pedir lá, na verdade. Tem que pedir lá Tem para que pedir assumir o lá. compromisso lá. Muito Tem legal. exemplo para empresa de software lá no meio também. Eu imaginei que, imagino que sim, né? A gente usa muito aqui. A gente usa, tem muito chamado pelo WhatsApp para, né, pra gente passar material, qualificar, e funciona, tem escala. O WhatsApp ele é mais escalável que o telefone, né, Maicon? Por si só, Muito independente de estar mais. ligado a um bot ou não, o telefone, quando tu atende, tu tá falando com uma pessoa só, né? Tu para de falar com as outras. Com o interrupção, né? WhatsApp, tu responde uma, aí tu já vai, responde a outra. Às vezes, a pergunta de uma tu já antecipa para outra. Então, tu tem uma escala natural. É claro, se o volume for muito grande, como num hotel pode ser, né? Porque os hóspedes são muitos, né? Os possíveis compradores são muitos. Então, tu precisa estruturar, né? A gente acredita muito, né, que uma ferramenta de chatbot é fundamental. Até aproveito, pessoal, que se puderem colocar aí nos comentários. É um problema o WhatsApp hoje para vocês, no sentido de volume? Ele não é um problema em si, porque ele é Tamanho, ótimo né? que o hóspede está falando contigo, É o né? tamanho do problema. Mas no termo de volume, de gastar teu tempo, de às vezes se responder muita pergunta de topo de funil, né? Como eu estava dando exemplo, aceita pet ou não? Tem farmácia perto? O chuveiro é aquecido a gás ou elétrico? Enfim, o vendedor não quer responder isso, né, Michael? Isso é gastar tempo do vendedor, né? Então, ele quer entrar no processo, idealmente, um pouquinho mais para baixo no funil, né? A hora que o cara realmente aumentou o interesse dele, ele quer comprar, né? Exatamente, Franco. E é isso, né? Você criar um termo que a gente usa em vendas, é você criar o teu playbook. Por que não, né? A gente não pode criar um playbook de vendas pelo WhatsApp, onde você tem ali os padrões, que você, não que o humano vai atender como robô, mas até se você tem um robô, o que o robô faz, o que o robô não faz, em que momento que você tem que acompanhar, você tem um descritivo ali, né, de como que vai funcionar esse procedimento operacional, digamos assim, né? Não tem o procedimento operacional lá da camareira, não tem o procedimento operacional da recepção. Por que não tem o procedimento operacional do que é o coração de qualquer empresa, que é vendas? Né? Então, acho que isso é muito importante aí. Vendas tem que ser estruturado, né, Maicon? Realmente se achava que vendas era talento natural. Maicon, nós estamos com o tempo um pouco corrido aqui, a gente empurrou um pouquinho para frente porque teve aquela dificuldade técnica ali no começo, mas agora a gente precisa seguir com o próximo participante. Queria que você desse suas considerações pro pessoal aqui. Eu sei que você já tá entregando material, não sei como. Eu sei que já tá entregando presente ali pro pessoal. Tô escalando o Maicon aí já, ó. Tô aqui com vocês entregando material ao mesmo tempo. Nossa, muito bom.
Mas é isso, pessoal. Acho que as considerações são essas. Guardem essa analogia do balde furado. Não escale o balde furado. Ou, se você estiver escalando, se preocupe o tempo todo na conversão que você está tendo. Não vamos perder lead, galera. Lead tem que ser convertido. E não vamos perder tempo. Se o cliente não quer comprar, tudo bem. Vamos passar para o próximo. Venda é muito sobre como o tempo que você gerencia também. É dar atenção para quem tá quente, né? Dar atenção para quem tá ali Exatamente. mais perto de comprar. Muito Cara. bom. Obrigado, Michael. Obrigado, gente, pelo teu evento mais uma vez. Agora eu vou continuar conectado aqui, mas assistindo aí, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo bom vindo pela frente ainda. Fechou. Valeu. Obrigado pela Continuamos audiência. então. Obrigado, Michael. Valeu, tchau, tchau.